Querido e querida, o título dessa mensagem do dia 12 de abril de 2021, que agora eu estou com esse caderno, estou anotando agora a data, é Vamos Orar. Vamos orar? Título de pergunta, né? Vamos orar? E o meu intuito hoje, querido, é falar um pouco sobre oração. Queria falar sobre oração. E ontem mesmo o Espírito Santo de Deus falou comigo, você vai pregar amanhã sobre oração. E nisso eu falei, beleza, né? Sentei no meu caderno, como todo bom domingo de manhã normalmente eu faço. Peguei e fiz o meu café. Gosto de acordar cedo domingo para aproveitar o domingo. Né? Antigamente gostava de acordar tarde para aproveitar o domingo. Mas acordei cedo para aproveitar o domingo. E nisso eu falei, então vamos lá, Deus, vamos falar sobre oração. E nisso eu peguei e já comecei a cabeça, né? Esse texto, tal. E naquele momento o Espírito Santo falou, não, você vai falar sobre oração, então hoje você só vai orar. E eu fiquei orando amanhã e ainda não veio nada. Aí eu orei à tarde e também não veio nada. Aí hoje de manhã, na expectativa de vir alguma coisa, porque é muito mais fácil, normalmente o que eu prego são os dilemas que eu vivo ao longo da semana. Mas dessa vez Deus não quis que eu pregasse os dilemas meus ao longo da semana. E hoje de manhã eu orei também, e também não veio nada. E o dia inteiro com muito problema, né? Resolvendo. E à tarde, graças a Deus, assim veio a palavra do Senhor, amém? E eu quero que você imagine que a oração é como se fosse uma sala. É uma sala. É uma sala em que você entra com a tua vontade e Deus entra com a vontade dele. E é uma conversa entre a sua vontade e a vontade de Deus. Você está conversando. É a sua vontade e a vontade de Deus. E se eu pudesse resumir, eu diria que a vontade de Deus, praticamente, perceba comigo, se divide em duas. É como se fosse uma das vontades de Deus, fosse um decreto de Deus, ou seja, é assim porque eu sou o Senhor, ponto e acabou. É desta forma, ponto e acabou. Eu acho incrível como Deus estabelece algumas coisas e é aquilo e acabou. Ele disse para Jonas, o profeta Jonas, você vai pregar em Nínive. E Jonas não gostava, ele tinha uma rixa com o povo de Nínive, e ele falou, eu não vou pregar em Nínive, eu quero mais que Nínive se exploda, eu quero mais que Nínive não se arrependa, e que o juízo recaia sobre Nínive, eu quero que Nínive seja destruída, eu não vou pregar em Nínive. E Deus, naquele momento, não dá opção para Jonas, ele fala assim, você vai pregar em Nínive, Nínive vai se arrepender, nem que uma baleia tenha que te engolir e cuspir lá. Então, um decreto de Deus. Ele não teve como fugir daquilo. Aquilo aconteceu. Beleza. Agora também, a vontade de Deus. Veja, eu disse que a oração é você entrar numa sala com a sua vontade e descobrir que nessa mesma sala existe a vontade de Deus. Então, é uma conversa entre a sua vontade e uma conversa entre a vontade de Deus. E eu também estou dizendo que a vontade de Deus praticamente se divide em duas. A primeira é num decreto, é aquilo e acabou e não tem conversa, em tese. E segundo, é que a vontade de Deus também pode ser um desejo, que pode ser frustrado. Quer dizer, pastor, que o desejo de Deus pode ser frustrado? Sim. Não. Plano de Deus não é frustrado. Vontades e desejos de Deus? Sim. Vontades e desejos de Deus? Sim. Planos de Deus? Jonas, você vai para Nínive? Não. Vontades e desejos de Deus, sim, pode ser frustrado. Por isso que a vontade de Deus, eu quero resumir ela hoje, poderia ir mais, me estender nisso, mas eu quero dividir em duas. A primeira é que a vontade de Deus é um decreto, e a segunda é que é um desejo. Como assim, pastor? Explico. Jesus chegou em Nazaré, e a Bíblia diz que Jesus queria fazer milagres. Ele queria, mas o seu plano foi frustrado, porque ali o povo não creu em Jesus. Porque profeta não tem honra em sua casa. Ele queria fazer, mas não rolou. Lá em Lucas 7,30, você vê que o desejo de Deus era que os fariseus e os mestres da lei aceitassem a pregação de João Batista e se batizassem. Mas eles não aceitaram e não se batizaram. Ou seja, algo que Deus queria, desejava, não foi concretizado. A palavra me garante que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E nem todo mundo vai ser salvo, mas ele tem um desejo que vai ser frustrado. Eu acho incrível aquele texto em que ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, Israel, eu queria juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos sobre as asas, mas vocês não quiseram. Um desejo de Deus frustrado.
Eu acho interessante quando o lamento de Isaías, quando ele diz, se lamentando e utilizando, como se a voz de Deus estivesse sendo transmitida na boca dele, ele diz como se fosse Deus falando assim, olha, eu plantei uma vinha, eu escolhi um solo bom, eu escolhi uma semente boa, e eu esperava, eu desejava que essa vinha fosse doce, que as uvas fossem boas, mas as uvas eram bravas, as uvas eram amargas. Desejo de Deus sendo frustrado. Ele desejava algo. A Bíblia diz no texto de Hebreus, mas de vocês Deus espera coisas melhores. Há uma expectativa de Deus em relação àquilo que Ele entregou, que você pode frustrá-lo. Então, há duas vontades de Deus. A primeira vontade de Deus, um decreto. A segunda é um desejo. E a minha oração é uma conversa em que eu entro com a minha vontade. E nessa sala eu tento debater com a vontade de Deus. E para ilustrar um pouquinho melhor isso, eu queria ler com vocês Mateus capítulo 24, 14, do 21. Olha o que está escrito. Perceba, querido, esse texto ele é muito interessante, porque alguns teólogos acham, porque são tudo teses, alguns teólogos acham que esse texto trata do final do tempo, dos fins dos tempos. Há outros tratam especificamente que é um julgamento de Jerusalém. Eu, particularmente, tenho a opinião que é um julgamento específico para Jerusalém. Mas tem tantos outros que acreditam que é do fim dos tempos. Mas isso não é um argumento, uma decisão escatológica que nós vamos debater aqui agora e não vem ao caso. Mas vamos lá. Como eu disse, tem muita coisa que não influi nem contribui. Amém? Vamos lá. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Versículo 15. E assim, quando virdes a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ao ler o profeta, entendereis isso. E no caso, aqui, na minha interpretação, foi quando Tito pegou uma porca, o romano, e sacrificou no altar de Jerusalém. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para aqueles que estiverem amamentando. Olha que interessante. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. Volta ali. Fala comigo. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. Continua o texto. Porquanto haverá nessa época grande tribulação. Só esse texto eu vou ler agora. Como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Ponto. Vamos lá. Esse texto está falando de uma tribulação, de uma angústia, de uma dificuldade, de um juízo de Deus. Amém? Tá vindo, vai vir. Ou seja, não tem opção, é um decreto, vai rolar. Mas automaticamente, ao mesmo tempo que há uma vontade de Deus dizendo que vai acontecer, ele diz, orem. Vai rolar, o bicho vai pegar. Mas orem, para que quando isso acontecer não seja inverno, para que quando isso acontecer não seja no sábado, orem. Orem, falem com Deus. Pode ser que de fato isso vai acontecer, mas você pode falar com Ele, negociar com Ele, para que a intensidade não seja muita, para que o dia não seja o dia que você esteja despreparado. Ore para que não aconteça da maneira pior, ore para que você tenha uma escapatória, vai acontecer, mas ore. Sabe o que eu acho interessante, gente? É como Abraão, ele soube que havia um decreto de Deus para Sodoma e Gomorra. E quando ele sabe que Sodoma e Gomorra iria ser destruída, Abraão automaticamente lembra que há um parente seu naquela cidade, um homem chamado Ló. E ele fala, Senhor, eu não quero que Sodoma seja destruída, mas tudo bem, se o Senhor quer que seja destruída, ela vai ser destruída, não tem problema. Agora, vamos negociar, deixa eu falar contigo, deixa eu dar o meu palpite, deixa eu dar a minha opinião, fiquem comigo aqui, querido, fiquem comigo, deixa eu dar a minha opinião. Se tiver 50 justos em Sodoma, eu sei que o Senhor já determinou, mas eu quero conversar contigo. Se tiver 50 justos, eu sei que o Senhor vai destruir. O Senhor livra Sodoma? Livro. Tá bom. Se tiver 40, livro também.
Se tiver 30, livro também. Se tiver 20, até que chegou uma hora que não tinha mais justo nenhum. Ele estava negociando com Deus algo que estava pré-determinado a acontecer. Então, querido e querida, perceba comigo. A oração são quando eu entro numa sala com a minha vontade e a vontade de Deus está lá. E eu começo a me comunicar com ela. E para isso, querido, eu queria meio que estabelecer alguns tipos de orações aqui. Algumas sugestões de orações que talvez você esteja vivendo e que possivelmente eu com certeza vivo. A primeira oração que eu queria falar é que existe uma oração para você saber o que fazer. Você precisa saber o que fazer. E tem muitas horas que você não sabe o que fazer. Você está num momento de confusão. Você não sabe se vai, se para, se fica. Você está completamente perdido. E pastor, o que fazer quando eu não sei o que decidir? O que fazer quando eu não sei o que fazer? Porque eu estou orando e eu não tenho a mínima ideia. Se eu vou, se eu paro, se eu corro, eu estou confuso. Eu não sei o que eu devo fazer. Abacuque, ele diz uma coisa muito interessante. Ele recebe uma notícia da parte de Deus, o profeta Abacuque, em que Deus fala com ele o seguinte: olha, Abacuque, eu vou sentenciar, eu vou julgar Judá. Eu vou mandar juízo sobre o povo de Judá, sobre Israel. Eu vou mandar juízo. E eu vou usar os babilônios para destruir Israel, para pisar neles. E naquele momento, querido, Abacuque fala o seguinte: mas, Senhor, eu não estou entendendo. Eu estou aqui buscando, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Talvez você esteja assim. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Como assim? Como que o Senhor vai julgar a gente, Judá, e os babilônicos são piores do que a gente? Eles são piores, eles merecem algo pior do que nós. Por que você está usando alguém que é pior do que a gente? Alguém que é mais malvado que a gente? Alguém que é pior, mais idólatra, mais tudo de ruim? Por que o Senhor vai usar eles para bater aqui na gente, para aniquilar, para matar a gente? Por que o Senhor vai derramar esse juízo? É o debate dele. E o engraçado, querido, é que essa confusão, ele não acha uma resposta. Muitas vezes na oração, você não acha uma resposta. É por isso que eu chamo de oração para você discernir. E o mesmo Abacuque, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: portanto, eu vou subir a torre de vigia. Vou ficar lá na torre de vigia até que eu aguarde uma resposta do meu Deus. Eu vou esperar na torre de vigia. Eu vou esperar na minha sala de oração. Eu vou aguardar porque não é o momento de eu entender. Eu vou aguardar porque também tem momentos em que eu não preciso saber tudo. Eu também vou esperar porque eu sei que não é toda hora que eu preciso entender todas as coisas. Por isso eu vou aguardar e vou esperar na torre de vigia para que Deus, no tempo oportuno, manifeste a sua resposta. Querido, muitas vezes, se você não sabe o que fazer, é o sinal dizendo espera. É o sinal dizendo fica atento. É o sinal dizendo fique parado, mas fique no lugar certo. Fique parado, mas fique no lugar de paz, para você não ir na onda dos outros e tomar a atitude que não se deve tomar. Para você não agir na emoção. Se você não sabe o que fazer, não pise, não decida. Eu falava isso com uma pessoa semana passada, em que ela falava exatamente: pastor, eu não sei se eu vou ou se eu fico. Eu falei: querida, é mais ou menos igual quando eu estou no restaurante e não estou mais com fome. Eu fico naquela dúvida: sirvo ou não sirvo? Me sirvo ou não sirvo? Me sirvo a segunda vez ou me sirvo a segunda vez? Me sirvo a segunda... Não precisa. Se você está com esse dilema de come ou não come, você não precisa comer. Se comer, vai só engordar. Querido, assim é a decisão. Assim é você esperar por discernimento de Deus. Amém? Segunda oração, a oração de discernimento. Se eu não sei, estou confuso, eu espero. A oração de submissão. E ela é muito interessante, ela é maravilhosa. A oração de submissão, querido e querida, é aquela pessoa, fique comigo, olhe para mim. É aquela pessoa que ela sabe o que tem que fazer, mas ela não faz. A oração de submissão é talvez por medo, por falta de coragem, ela não faz o que faz. Você sabe o que tem que fazer, Deus já te disse, Deus já te esclareceu, mas você não se encoraja a executar aquilo que Ele já te disse. O incrível é que tem pessoas, e fique comigo, tem pessoas que eu acho incrível, que Deus já falou com elas, mas elas ignoram isso.
E elas vivem se aconselhando com A, com B, com C, para que esse A, B ou C a convençam do contrário daquilo que Deus já falou com elas. E aí quando elas conversam com alguém que aconselha ela a fazer o que Deus falou, automaticamente ela fala, não, esse aí está fora do Espírito. Esse aí está equivocado, esse aí não está ungido, hoje não está, ele não está alinhado, porque não é o que eu sinto. E sabe o que eu acho incrível? É que tem um homem na Bíblia que, na verdade, ele era Deus e se fez homem, que ele também passou pela mesma situação que talvez você esteja passando. Ele tinha certeza, mas no momento da vida ele teve que ser fortalecido, porque estava faltando coragem e força. Jesus Cristo, ele chega num ponto determinado da sua vida, em que ele está lá no monte Getsemane. Getsemane é o lugar da prensa, do azeite. É onde Deus tira o melhor de você para as melhores decisões da sua vida. É onde você está sob pressão e a tal ponto você vai tomar a decisão que muda a sua vida. E Jesus está lá naquele monte, orando. E lá naquele lugar ele faz a seguinte oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero isso aqui. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, porque eu vou ser sujeito à tua vontade. Eu vou me submeter àquilo que o Senhor quer. Então, nesse constante de vontades, queridos, eu me vejo orando para discernir acerca de algo que eu não tenho certeza, mas eu também tenho uma oração para submeter-me àquilo que Deus já falou. Que eu posso estar tentando me perder em tudo isso. Mas há uma terceira oração que eu também queria destacar aqui com vocês, que eu dei a nomenclatura de oração de súplica. E essa é poderosa, sabe por quê? Porque Deus responde a sua oração. E isso, querido, pode ser muito bom, mas também pode ser um problema. Deus responder a sua oração muitas vezes pode ser um problema. Às vezes nós pedimos tão mal, querido, que nós não recebemos. Às vezes nós pedimos tão mal que nós não recebemos. E por amor Deus não nos dá. Mas tem coisas que Deus nos dá. Não com o intuito que nos perdemos. Ele dá e dá o melhor. Ele dá no intuito de você ter uma oportunidade. Certa vez, um homem chamado Ezequias, chegam até ele, e ele estava doente. O profeta chega até ele, o profeta Isaías, e fala: Ezequias, você vai morrer. Acabou. Teu tempo se foi. Essa doença que você tem é para a morte, a coisa vai afunilar. Você vai morrer. E nisso Ezequias, ele vira e chora, de maneira amargosa, ele chora e pede a Deus uma oportunidade. Ele fala: Senhor, eu não quero morrer. Me ajuda, eu servi ao Senhor, eu fui fiel. Por favor, eu não quero morrer. E no mesmo tempo que o profeta está saindo do palácio, depois de comunicá-lo que a doença que ele tinha era para a morte, Deus manda o profeta dizendo: profeta, volta. E diga a ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E nisso ele volta e fala: olha, você vai ter mais 15 anos de vida. E sabe o que é incrível, querido? Nesses 15 anos de vida ele tem um filho chamado Manassés, que foi o pior rei de Israel. O pior. Esse foi o rei que o ápice da aberração que ele fazia, o ápice, ele deixou Deus tão em fúria, que ele conduziu o povo, esse rei, o filho de Ezequias, conduziu o povo ao cativeiro, à escravidão na Babilônia. Um homem que pediu, dizendo: Deus, eu sei que teu plano é que eu vá agora, mas eu tenho uma ideia melhor, eu gostaria de negociar contigo. Deus, eu sei que existe uma vontade, mas me dê a chance de fazer as minhas vontades. E o problema, querido, da oração de súplica é quando nós achamos um lugar no coração de Deus para acreditar em nós, e nós não correspondemos à primeira ordem. Arruma a tua casa. Deus disse para ele: arruma a tua casa. Arruma a tua casa, porque você vai morrer. Arruma a tua casa. E ele simplesmente se encantou com a bênção que recebeu, e é normal de nós encantar-se com as dádivas, com as coisas boas, e esquecer das responsabilidades que vêm junto com as dádivas. E ele tem um filho nesses 15 anos, que simplesmente é o pior rei de Israel e conduz todo o povo ao cativeiro na Babilônia. Eu acho incrível, querido, que Deus, ele não queria que o povo de Israel tivesse um rei. Ele queria falar aos seus profetas.
E os profetas falaram ao povo, porque Deus era o rei de Israel. Mas o povo disse, nós queremos ser como as nações aí fora. Nós queremos um rei. E Deus fala, ok, vocês querem um rei? Então eu vou dar um rei. Já que vocês estão suplicando por um rei, eu vou dar o que vocês querem. Mas Deus não foi ruim não, gente. Deus deu Davi. Deus deu Salomão. Deus deu reis fenomenais. Só que preferir a minha vontade do que a vontade de Deus não é a oração modelo para que as coisas deem certo na minha vida. A oração modelo para que dê certo seja feita a tua vontade, não a minha. O povo suplicou por algo e Deus atendeu. Esse é o problema muitas vezes da oração da súplica. Deus responder às nossas orações. E o quarto, querido, eu vou encerrar. É a oração de transformação. Essa é maravilhosa, querido. Essa é a melhor. Sabe por quê? Porque um homem, vocês conhecem a história dele, um homem chamado Jó, ele usufruiu dessa oração. Jó está vivendo as piores fases da sua vida. Mulher abandonou, filhos morreram, financeiramente quebrado, feridas no seu corpo inteiro, pegava pedras e caco de vidro para coçar as feridas. Chegou um ponto dele estar jogado à sarjeta e os cães lamberem as feridas dele. A mulher dele chegou para ele e disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Esse mesmo Jó, querido, ele começa a debater com Deus, dizer, Deus, por que você fez isso? Por que eu estou vivendo assim? E ele começa a entrar com todas as suas queixas. Ele entra na sala da oração e começa a manifestar todas as suas vontades e Deus revelando todos os seus pensamentos. E eles começam numa conversa e, querido, ele fica tanto tempo orando lá que chega um momento que algo toma conta dele. Ele ora tanto que algo toma conta dele e, de repente, os motivos deles já não importam mais. De repente, as queixas dele também, Deus deu, Deus tira, Deus dá de novo. De repente, já tudo que estava vivendo, ele anestesiou-se, porque viu o quanto ele era pequeno quando teve encontro com Deus. O mesmo Deus que disse, Jó, você está se queixando de tudo isso, mas numa conversa entre os dois, ele disse, aonde você estava quando eu coloquei peso no vento? Jó, onde você estava quando eu coloquei cada estrela no céu e dei um nome a elas? Jó, onde você estava quando eu coloquei a terra no seu lugar e fiz com que o universo a sustentasse do nada? Onde você estava, Jó? E naquele momento que conversando com Deus, numa busca de intimidade com Deus, de conversar, Jó percebeu e usufruiu da oração que transforma. Os seus pedidos já não eram mais nada, os seus motivos já não eram mais nada, porque se deparou com um Deus gigante, se deparou com um Deus maravilhoso, se deparou com um Deus que meu Deus, era muito grande. E naquela situação, querido, Jó ora tanto que acaba que ele não tem mais problema. Quer saber quando você está orando bastante? Você quer saber? É quando você ora pelos outros. Você está orando tanto que você já nem pede por você. Você sabe que Deus está te cuidando. Você está orando para Deus cuidar do outro, porque você tem tanta convicção que Deus está te guardando, que você já começou a orar pelos outros. A Bíblia diz que Jó começa a orar pelos seus amigos e a sua sorte é restaurada. Após isso, Jó, ele chega à seguinte conclusão, eu orei tanto, eu oro pelos meus amigos, eu sei que Deus está cuidando, eu sei que tudo está cooperando para o meu bem, eu sei que Ele vive e Ele é Deus, e quando Ele age, ninguém impede. Ele falou isso, Jó disse isso. Ele diz o seguinte, antes, eu te conhecia, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora eu sei quem o Senhor é, agora eu sei que eu não tenho problema nenhum. Agora eu sei que meu motivo eu não me importo, eu quero o Senhor. Eu sei que eu já não quero mais o que eu tinha, eu quero o Senhor. Eu sei que pouco importa quanto eu tenho, não me importa a minha reputação, eu quero o Senhor. Não importa as coisas são coisas, vêm e vão. O que eu quero é o Senhor, eu quero estar contigo. E aí, querido, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu vim falar para você que existem várias orações. Existem várias vontades. Mas existe a oração que transforma, querido, em que você está tão com Deus, em tanta intimidade com Deus,
que seus motivos já não são motivos, mas que a sua vida é uma com a vida dele. E o que eu vim falar para você hoje é o título da mensagem. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar?